Se você fosse um personagem com poderes de aranha, até que ponto você continuaria tentando fazer o certo, mesmo sendo punido? A resposta para essa pergunta está em Homem-Aranha 2. Ser o Homem-Aranha não é uma escolha simples. O Peter tem noção disso. E esse é o tema desse filme, escolhas. E no começo parece que o Peter não tem ela. Ele está forçado nesse caminho infeliz pro resto da vida. Me desculpe, senhora Aziz, é que houve um tumulto. Tumulto, outro tumulto. Sempre tem algum tumulto no seu caminho. Vamos. No final do primeiro filme, o Peter assume a responsabilidade de ser o Homem-Aranha sem saber muito bem o que significa a responsabilidade. Como ele vai balancear essa vida dupla. Tudo que ele sabe é que fazer o certo é o certo. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. Por que se importar? Porque é o certo. E isso é muito ingênuo. E o segundo filme são as consequências dessa escolha. Porque se uma das perguntas universais dentro de uma história é e se um personagem ganhasse poderes de aranha, a segunda pergunta universal é por quê? Por que ele vai continuar sendo o Homem-Aranha quando esse trabalho destrói a vida dele como Peter Parker? A fase divertida de ser o Homem-Aranha passou, e agora ele virou um terceiro trabalho, que ele nem gosta tanto. E além de ser a sua responsabilidade, também é a única forma de sustento. Mas adivinha só. Aluguel! Ele continua duro. Eu só tenho $20 pra passar a semana. E toda vez que o Homem-Aranha ajuda alguém, significa que o Peter paga o pato. Ele perde o emprego, só tira nota baixa na faculdade e é o responsável pela própria má reputação. Horrível. Hobby, primeira página. Ameaça mascarada aterroriza a cidade. Graças ao Homem-Aranha, ele virou um estranho para as 3 pessoas mais importantes da vida dele. Harry odeia o Homem-Aranha pelo que aconteceu com seu pai e não entende por que o Peter continua tirando fotos do Homem-Aranha. Não entende como me sinto, Peter. Eu quero esse cara morto. Assim como você quer o cara que matou seu tio Ben morto. E ao mesmo tempo que existe uma raiva do Harry pelo Peter, ainda tem uma tristeza em volta dessa amizade, porque o Harry não pode mais confiar no Peter. E como o Peter não pode ser honesto com o seu melhor amigo... Se soubesse quem ele é, me diria. Para preservar o resto que sobrou dessa amizade, ele tem que ficar longe. Afinal de contas, ele fez uma promessa ao Norman. Não conte ao Harry. E daí tem a Tia May, que claramente não consegue seguir em frente depois da perda do Ben, está sozinha e não tem ninguém para desabafar, e de brinde ela está prestes a ser despejada da casa. E mesmo com o aviso, ela não consegue abandonar essa casa porque é a última coisa que sobrou do Ben. E o Peter não consegue fazer nada para ajudar, e ela mesmo assim ainda tenta ajudar ele. Não, eu não posso aceitar. Tem que aceitar. Pode aceitar esse dinheiro de mim. Pelo amor de Deus, não é muito, mas aceite. Não se atreva a deixar isso aqui. Como ele vai ser honesto com a May depois de ouvir isso? Eu penso comigo mesma. Se eu estivesse diante do responsável pelo que aconteceu, eu não sei o que faria. Na mente do Peter, ele é o responsável pela morte do tio Ben. E o único jeito dele se redimir é se punindo como Homem-Aranha. Como o Peter, aqui ele não consegue fazer nada. Então ele vai embora e dá de cara com a última pessoa que ele também não pode ser honesto. Da última vez que a gente viu a Maria Joana, o Pedro tinha deixado ela chorando num cemitério. E agora ela não parece mais aquela garota insegura do primeiro filme. Ela conseguiu pôr a vida dela no lugar, sem o Peter. E está pronta para seguir em frente, só que mesmo assim ela ainda sente alguma coisa pelo Peter. Os dois sentem. Mas o Peter é um Homem-Aranha, e ele não pode pôr a vida da Mary Jane em risco. E mesmo ela dando todos os sinais do mundo, ele não pode se comprometer com ela. Então o melhor que ele pode fazer... Queria ver a sua peça amanhã à noite. Vai assistir? Vou estar lá. São promessas vazias, que é uma falsa esperança de que um dia eles vão se resolver. Mas isso está longe do controle do Peter. 2 anos atuando como Homem-Aranha, e essas são as consequências. Um personagem sobrecarregado, dividido em várias direções, sem conseguir fazer nada direito, virando uma constante decepção para todos, porque o Homem-Aranha virou um trabalho de tempo integral. E ele não tem a menor ideia do que fazer, a não ser se isolar, e o filme mal começou. E mesmo assim o Peter não reclama, ele assume o fardo e segue em frente, e se esforça para conciliar as duas vidas. Aluguel? Até que ele encontra o Otto Octavius, o cara que tem o equilíbrio na vida, entre o poder e a responsabilidade. Ser brilhante não é o suficiente, você tem que trabalhar. Inteligência não é um privilégio, é um dom.
E deve ser usada para o bem da humanidade. E ele tem o que o Peter não pode, que é um relacionamento com a coisa querida. E assistindo ao relacionamento entre os dois, talvez seja possível pro Peter também. Eu o conheci na escada da faculdade e sabia que não ia ser fácil. Mas enquanto o sonho do Peter é achar um equilíbrio entre as duas vidas, você podia lançar um inseticida chamado na mosca. Pro Otto é ter o poder do sol. Na palma da minha mão. O personagem ele é tão carismático que dá pra esquecer a pitada de arrogância que o Otto tem. Tem certeza de que pode estabilizar a fusão nuclear? Peter, o que nós conversamos na última hora e meia é o trabalho da minha vida. Claro, eu sei as consequências de um ínfimo erro de cálculo. E o ego dele entra no caminho e ele não consegue admitir o próprio erro de cálculo, que custa a vida perfeita que ele tinha, transformando ele num monstro. Cientista louco se transforma numa espécie de monstro. 4 braços mecânicos soldados ao corpo dele. O sujeito se chama Otto Octavius e tem 8 membros. Onde já se viu isso? E com isso, outro personagem que foi dado grandes poderes em forma de braços mecânicos tem uma escolha pra fazer. Peter estava certo. Houve um erro de cálculo. Será que ele assume a responsabilidade pelo erro do seu experimento ou... Não posso ter errado no cálculo. Estava funcionando, não? segue um jeito egoísta pra realizar o seu sonho. O verdadeiro crime seria não terminar o que começamos. E os braços ampliam ainda mais a arrogância e o ego do Otto. E agora os dois personagens querem a mesma coisa por motivos diferentes. Nada vai se interpor em nosso caminho! Nada! E falando no Peter, as coisas estão cada vez melhor pra ele. E a festa vai mostrar por que ele deve continuar sendo o Homem-Aranha. Uma noite simples, sem pagamento adiantado, onde vem mais punição pro Pedro. Mary Jane está cansada de esperar pelo Peter. E graças ao Homem-Aranha, ele não é nada pra ela além de um lugar vazio. Eu tenho lido poesia ultimamente. O que quer dizer com isso? E agora, ele tem que assistir a Maria seguir em frente com a vida dela com outro cara. Harry, ressentido pelo fracasso da apresentação do Otto e completamente bêbado, descarrega a raiva que ele sente pelo Peter. Não finge que é meu amigo. Você roubou a Mary Jane de mim. Roubou o amor do meu pai. E o deixou morrer porque não denunciou aquela coisa. Graças ao Homem-Aranha. Não é verdade? Ah! Fala! Não é, irmão? Perdeu o melhor amigo, a mulher da vida dele. Eu quero informar a todos que a bela senhorita Mary Jane Watson aceitou se casar comigo. E de brinde, ele ainda tem que tirar fotos dessa porra. Parker, acorda! Acorda e tira algumas fotos. Ele acabou de perder tudo que ele mais queria na vida, que é um relacionamento com a Mary Jane. E isso faz ele perder os poderes e a vontade de ser o Homem-Aranha. Não. E as incertezas na mente do Peter só aumentam, porque ele assistiu a vida dele ser destruída aos poucos pra agir como Homem-Aranha. O que tá acontecendo comigo? E agora nem isso ele consegue fazer. As duas identidades estão em crise. O que ele faz agora? Uau! Crise de identidade. Sinistro. E do nada o Dr. Ray lança a visão. Talvez você não deva ser o Homem-Aranha subindo pelas paredes. É por isso que acaba caindo. Sempre tem uma escolha. E pela força do Peter, ele nunca parou pra pensar que ele tem uma escolha. Porque até agora, o que motiva ele a ser o Homem-Aranha é a culpa da morte do tio Ben. Talvez agindo como Homem-Aranha ele pudesse se redimir pelo erro. Peter, sempre falamos de honestidade, igualdade, justiça. Muitas vezes eu esperava que tivesse coragem para trazer esses sonhos para o mundo. Ele fez o melhor que ele pôde, vivendo os ideais do Ben. Mas achei que aprendera o que é responsabilidade. Você não sabe como me sinto. Só que não dá mais pra ele seguir se culpando pela morte dele. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Ele tem que deixar de lado a imagem do Ben que guia ele pela culpa e pela responsabilidade para ele poder viver em paz. Pegue minha mão, filho. Não, tio Ben. Eu sou só o Peter Parker. E isso significa desistir de ser o Homem-Aranha. Não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Nunca mais.
Depressão? Trabalho? Acabou essa porra. Agora o Peter está livre. Finalmente pode viver a própria vida, estudar, talaricar a noiva dos outros. Eu sangro se bater em mim. E agora é a cidade que sente o efeito da ausência do Homem-Aranha. Só que o Peter continua pondo a vida dos outros antes da sua, mesmo sem os poderes. E ele ainda se culpa porque se ele tivesse os poderes, um pobre coitado ficou preso no quarto andar. Não sobreviveu. Daria pra salvar mais uma. E agora é isso que fica na mente dele. E falando em culpa, uma pessoa que ainda está afetada pela morte do Ben é a Tia May. E uma coisa é o Peter dizer a verdade pro Ben imaginário. Outra coisa é, na realidade, ele dizer pra mulher que criou ele o segredo que ele vem guardando por 2 anos. Eu sou o responsável. Pelo quê? Pelo que aconteceu com o tio Ben. Mas você estava na biblioteca fazendo o dever de casa? Ele me levou até a biblioteca, mas eu não cheguei a entrar. Como assim? Eu fui a outro lugar. Um lugar onde eu achei que podia ganhar dinheiro para comprar um carro, porque eu queria impressionar a Mary Jane. Foi tudo tão rápido. Eu ganhei o dinheiro e o cara não quis me pagar e ele foi roubado. O ladrão correu na minha direção. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. Valeu! Qual é a tua? Deixou o cara escapar? Deixei ele fugir. Deixei ele escapar. Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ele queria um carro. Tentou pegar o do tio Ben. Tio Ben disse não. Aí ele atirou. Tio Ben foi morto naquela noite por ser o único que fez a coisa certa. Eu segurava a mão dele. Quando ele morreu, eu tentei te contar tantas vezes. Bom, e a questão, como sempre é, e agora? 1h, 19 minutos e 50 segundos, e cada decisão que o Peter toma cria novas dúvidas na mente dele. Eu não devo ter aquilo que eu quero ter. O que preciso? O que é que eu tenho que fazer? Mas lembra dos ideais do tio Ben? Honestidade, igualdade e justiça? Ele está praticando todos eles, mesmo sem usar uma máscara. Então talvez não seja pela culpa que ele vai começar a agir, e sim porque esse é quem ele é. E é nesse ponto que a história começa a mostrar um pouco de gentileza pro Peter. E ela começa com um pedaço de bolo. E um copo de leite. Seria ótimo. E vai até a Tia May. A verdade sobre a morte do Ben deu a May a liberdade de seguir em frente com a vida dela. Ela está até usando a blusa do Ben e está livre da culpa. Você foi muito corajoso me contando a verdade. Eu tenho orgulho de você. Agradeço a você. Já o Peter nem tanto. E quando o sonho desse guri é ser o Homem-Aranha, a única coisa que passa pela mente do Peter é... Por quê? Porque alguém gostaria de viver essa vida. Ele reconhece um herói quando vê um. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. O caminho que o Peter escolheu, no fim do dia, não vai ser fácil. Ser um herói vem com um preço que não vai ter como escapar, caso ele escolha voltar a ser o Homem-Aranha. E até esse ponto, ele só viu o lado ruim dessa escolha. Mas o lado bom é que através do exemplo, um herói pode dar às pessoas a esperança de fazer o certo. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Será que ela sabe que ele é o Homem-Aranha? Talvez. O que está claro pra May é que o filho dela perdeu as esperanças e não sabe como seguir em frente. E a May ajuda a esclarecer esse dilema. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele.
Só que ela deixa na mão dele o que ele vai escolher. Porque com ou sem a máscara tem um herói dentro do Peter. Tudo o que falta é um salto de fé. Bom, não literalmente. Forçar pra ser um Homem-Aranha só repete o erro do início do filme. Essa escolha tem que ser genuína. E falando de escolhas, será que a Mary Jane realmente quer se casar com um astronauta? John me ama. O meu pai sempre disse, você nunca vai conseguir nada. Nenhum homem vai querer você, menina. E daí? Por causa disso vai passar o resto da vida tentando provar alguma coisa pro seu pai? Claramente tem algo faltando. E esse algo é esse tonto. Uma parte de mim escutou o que você disse depois da peça naquela noite. Que você havia mudado. Mas eu não quis acreditar. Eu tive medo de confiar em você. Mas eu pensei muito nisso. Escuta. Só que esses poderes não são dele pra desistir. São um presente pra qualquer um. Eu achei que podia ficar com você, Mary Jane. Mas não posso. Minha mente se confundiu também. E quando o filme apresenta a ele o sonho que ele mais queria, mesmo assim ele rejeita. Você me ama ou não? Eu... não. Só que uma vez que você mexe com a Maria Joana, o homem volta a usar colã apertado. Não porque é uma obrigação, mas porque é quem ele é. E esse aqui é o último exemplo que o Peter precisa pra responder por que vale a pena todo esse sacrifício de ser o Homem-Aranha. E não tem essa porra de entrar num trenzinho mágico com uma mensagem secreta do papai. Não, ele quase foi rasgado ao meio tentando parar um. Porque é isso que significa ser um herói. Sacrifício. O que esse filme fez foi colocar o Peter para observar os dois lados e ver o impacto negativo e positivo de ser o Homem-Aranha. É o trabalho mais ingrato da história, mas graças a ele, todas as pessoas estão a salvo e podem voltar para a escala 6x1 em paz. Não importa o que aconteça, usar os poderes para ajudar as pessoas faz parte de quem o Peter é. E o povo comum dá o devido valor ao sacrifício desse garoto. Elas viram os dois lados do Homem-Aranha e estão gratos por ele ter voltado. Que bom que você voltou, Homem-Aranha. E no fim, todo esse sacrifício vale a pena, porque quando o Peter ajuda uma pessoa, ele ajuda todo mundo. E é um efeito dominó invisível que inspira as pessoas a tomar coragem de fazer a coisa certa. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. E por mim. Por mim também. Ou não. Bom, o Peter mal voltou a ser o Homem-Aranha e Nova York está prestes a ser sugada pelo sonho do Otto. Mas desta vez, ao invés do Peter continuar espancando um homem de meia idade, ele oferece a ele a escolha de se redimir, relembrando quem ele é. Um dia me falou sobre inteligência. Me disse que era um dom que devia ser usado para o bem da humanidade. Não um privilégio. Essas coisas o transformaram em alguém que o senhor não é. Não dê ouvidos a elas. E graças a Tia May, ele sabe exatamente o que dizer. Era meu sonho. Às vezes, para fazer o que é certo, devemos ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Tem razão. Ambos os personagens estão abandonando o próprio sonho para fazer a coisa certa. Eu não vou morrer como um monstro. E enquanto o Otto morre no processo, o Peter sacrifica a sua felicidade para proteger a Mary Jane. Eu vou ser sempre um Homem-Aranha. Não podemos ficar juntos. E agora os dois com o coração partido têm empatia um pelo outro, porque pelo menos não é uma mentira. E lá vai o Peter em direção ao seu destino. Deprimente. Mas, quando o Peter disse a verdade para Mary Jane, o filme deixa na mão dela com quem ela vai escolher ficar e por quê. E ela escolhe o Peter. Eu sei que vou correr riscos, mas quero enfrentá-los com você. E essa escolha terá sua série de consequências, mas por hora, o Peter realizou o sonho dele, seguir cumprindo a sua responsabilidade com a mulher que ele ama do lado dele. Sempre vão haver dias em que ele não vai querer ser o Homem-Aranha. Acontece com todas as versões, mas a consciência dele não deixa ele desistir, porque ele não pode fugir de quem ele é. Peter tem que aceitar que quando ele põe essa máscara,
Ele sempre vai ter que lidar com as consequências dessa escolha, mas essa é a natureza da vida dele. Ele é um personagem capaz de fazer o bem, como tem o poder para causar o mal. E ele caminha na corda bamba, com o poder para fazer o que ele quiser, mas com a responsabilidade de escolher fazer o certo. Não é fácil fazer a coisa certa, e esse filme é sobre essa escolha. E não existe garantia de um equilíbrio se ele continuar sendo o Homem-Aranha. Tudo o que ele sabe é que ele vai continuar tentando. Está tão crescido. Como você está? Tentando ser melhor. O poder da fantasia não vem da ideia de que dragões existem, e sim que eles podem ser derrotados. O poder da história do Homem-Aranha não vem do fato de ser engraçado ver ele ser o saco de pancada do mundo, mas mostrar que sim, a vida ela é difícil, e vai te arrebentar você merecendo ou não. Mas esse personagem mostra que é possível se levantar e continuar seguindo em frente, porque se um cara normal como o Peter Parker consegue passar por tudo isso, sair vivo e melhor do que antes, talvez seja possível para nós também. É uma fantasia realista sobre amadurecimento, onde a última cena dessa fantasia é ele olhando no olho da pessoa que ele ama e machucou, estendendo a mão para começar de novo.